Marcos 8:37, apenas este versículo. Na minha versão diz: que daria um homem em troca de sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Podeis assentar. Glória a Deus. Queridos, esse texto lido está dentro do livro que leva o nome de Marcos. Esse evangelista é um dos menores livros dos 4 evangelhos. É o menor dos 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 sinóticos ou semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, ele está no meio, é o menor dos 3. Foi o primeiro a ser escrito por volta do ano 55 ao ano 70, por aí, não se tem uma data correta. Quem foi Marcos? Marcos não foi apóstolo. Marcos foi um discípulo de Jesus. Marcos morava em Jerusalém e alguns estudiosos acreditam que os demais evangelistas tomaram por base o livro de Marcos para também falar sobre Jesus. E Marcos escreveu o evangelho que leva o seu nome aos crentes romanos, diferente de Lucas, que escreveu aos gregos. Quando Lucas escreveu aos gregos, e os gregos tinham aquela pedestal de intelectualidade, eles eram intelectuais, filósofos, estudiosos. Tanto é que Lucas começa a sua narrativa no evangelho que leva o seu nome, escrevendo para o seu amigo Teófilo, dizendo: procurei minuciosamente escrever, ó excelentíssimo Teófilo, acerca de Jesus. Ele procura detalhes da genealogia, detalhes da história de Jesus. Dizem que que Lucas sentou com muita gente para ouvir tete a tete e escrever. Marcos, por sua vez, este garoto, que provavelmente era aquele que está lá no versículo 51 a 52 do livro de Marcos, onde no dia da crucificação de Jesus, ou no dia da prisão de Jesus, ele apareceu no meio da rua, envolto em um lençol, acompanhando o mestre de longe, e arrancaram o lençol, e ele correu para casa despido. Quem era Marcos? Filho da irmã Maria. A sua mãe chamava Maria. E está lá em Atos 12:12. Ele fazia parte, tinha uma boa influência na igreja de Jerusalém, na igreja primitiva, João Marcos. Esse mesmo. João era o nome hebraico dele. E Marcos era, portanto, o nome romano. Era um cidadão abençoado. Ele era sobrinho ou primo de Barnabé, aquele que saiu com Paulo na primeira viagem missionária. Aliás, João foi junto. Só que João voltou do caminho e isso desagradou a Paulo demais. Tanto é que depois do concílio de Atos 15, Paulo resolve voltar com Barnabé para visitar as igrejas na Ásia Menor, atual Turquia. E Barnabé diz: João vai conosco. E Paulo disse: não vai não. João voltou, João não vai. Vai, não vai, vai, não vai. Os dois se embirraram, Paulo e Barnabé. Tiveram uma discussão feia.
E Barnabé disse: meu sobrinho não, peraí, Paulo, meu sobrinho não. Então eu vou outra viagem. E Barnabé chamou João Marcos e foi para Chipre. Paulo então rumou com Silas para fazer a viagem para a Ásia Menor para visitar as igrejas que ele tinha evangelizado. Então Marcos tinha uma influência naquele inteirinho, naquele meio. Só que mais tarde, tempos depois, nós vamos perceber que como o mundo dá voltas. Como o mundo dá voltas. E está escrito, lá em Gálatas, que Paulo precisou de Barnabé. E Barnabé foi ao encontro de Paulo. E tem mais. Na prisão de Paulo, João Marcos foi um dos que foi visitar Paulo. Retomaram a amizade. E Paulo chegou a dizer: ele é muito útil para o reino de Deus. Esse é o João Marcos que escreveu, portanto, esse evangelho. Ele procurou resumir algumas coisas. Preste atenção. O livro é pequeno, porém Marcos registrou 18 milagres de Jesus, 4 parábolas e somente 2 discursos de Jesus. Marcos apresentou um Jesus desbravador. Marcos estava escrevendo para os romanos, queria apresentar um Jesus que não parava. Jesus fez milagre aqui, Jesus fez milagre aqui, Jesus fez milagre, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou, apresentando o Jesus como libertador. Então ele popou a história de Jesus em trazer a genealogia e em trazer os discursos, mas mostrou muito Jesus um servo trabalhador. Esse é o resumo do livro de Marcos. Ok? E está entre nós, portanto, este livro fazendo parte dos 4 evangelhos. Curiosamente, eu me deparei com este versículo e não saí dele. Um versículo único, que faz parte de um contexto, um compêndio completo do capítulo 8, onde você vai ver Jesus começando, no capítulo 8, começa a história de uma multiplicação de pães. Da confissão de Pedro, e Jesus revelando que ia morrer e ressuscitar. E Jesus, portanto, traz um discurso sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, e também sobre o dever de cada seguidor dele tomar sobre si a sua cruz, renunciar a si próprio para segui-lo. Pois bem, nesses últimos versículos, Jesus apresenta a necessidade do homem renunciar-se a si mesmo, seguir a Ele. E é como se Jesus estivesse dizendo: olha, não adianta você ganhar o mundo inteiro, ou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, como ele disse para aquele moço fazendeiro que tinha muitas posses, e perder a sua alma. Jesus disse: quem quiser, quem desejar, quem procurar salvar sua vida, perdê-la-á. O que aproveita, versículo 36, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas o 37 é um versículo assim que me chamou a atenção. Como eu disse aqui, que dará um homem em troca de sua alma? Ou o que dará um homem em resgate à sua alma? Mas eu quero falar nesta noite sobre esse título. Dá para ler daí? Eu gostaria que você lesse em alto som. Qual é o título do culto de hoje? Você tem uma calculadora aí? No seu celular tem, mas não pegue agora não. Aliás, não pegue hoje não. Mas repete a pergunta. Olhe para quem está do seu lado e pergunte para ele: qual o valor da alma humana? Qual o valor do homem? Qual o valor do ser humano?
Esse é o título do nosso culto de hoje. Vamos falar da queda do homem. O pastor Osni pregou a semana passada sobre a criação do homem. Deus criou-o, imaginou, planejou, fez com as suas próprias mãos e deu fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Quem estava no culto aqui aprendeu. Essa criação tão perfeita que a Bíblia diz que ele fez segundo a sua imagem e semelhança. E o interessante é que o homem, ele foi feito maravilhosamente bem, porque tudo que Deus faz é bem feito. Ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Agora, traz para mim o versículo que foi lido aqui para o telão, por favor, outra vez. Uma curiosidade que marcou, e eu fiquei apegado a esse versículo, e nós vamos trabalhar isso aqui, nesses minutos que nos resta. Por favor, Marcos 8:37, traz na versão que está aí, para a gente iniciar isso aqui, porque o homem era perfeito. O homem habitava num lugar perfeito, não lhe faltava nada. Os frutos daquele jardim eram perfeitos, a temperatura perfeita. O céu estava na terra porque Deus os visitava ali. Não podia na terra ter um lugar tão perfeito como aquele, porque a Bíblia diz que o próprio Deus plantou o jardim e colocou o homem lá. Espera aí, não era um jardim de flores, era um pomar, dos mais preciosos frutos que você pensar, que você conheça ou que você nunca viu. Doçuras, prazeres, um lugar perfeito o homem estava. Ok, mas houve um dia em que a serpente era um animal astuto, que andava em todos os lugares astutamente. O inimigo se apoderou da serpente, e ao se apoderar, está lá em Gênesis 3, a partir do primeiro versículo, a serpente marcou um diálogo com Eva para contradizer o que Deus havia dito. Nós estamos vivendo uma geração, e isso é um absurdo, a gente vê as pessoas tentarem contradizer as escrituras ou interpretar ao seu modo, ao seu jeito, e por que não dizer ao jeitinho brasileiro de ser, para pecar. As pessoas tentam contradizer, contrapor a palavra de Deus. Eu não sei se vocês ficaram curiosos em ver o versículo que estava na tela, mas já eu chamo a vossa atenção para tanto. A serpente então disse: vocês estão aqui nesse lugar, mas espera aí, Deus não deixa você fazer as coisas aqui, não é? Ela disse: não é bem assim. Deus mandou a gente comer de todas, mas da árvore tal a gente não pode nem tocar. Epa, Deus não disse isso. Ela aumentou o que Deus não havia dito. E a serpente, se você for ler, coloca para mim por favor aí na tela, Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, a partir do primeiro versículo, e nós vamos perceber isso, que aquele diálogo é como a serpente está dizendo assim: deixe de ser tolos, Deus está pirraçando você. Vocês são escravos de Deus aqui no jardim. É mais ou menos isso. Vamos ver? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo
que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim, manipulando a mente humana. Versículo seguinte: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Próximo: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Próximo versículo: então a serpente disse à mulher: certamente vocês não vão morrer se comer. Próximo versículo, por favor. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A proposta era contrapor o que Deus havia dito. A serpente manipulou aquela conversa, mais ou menos isso: não é nada, Deus está manipulando vocês, Deus está escravizando vocês. Além de trabalhar no jardim, vocês não podem desfrutar da árvore. Mas na verdade, a proibição de Deus era princípios de honra. E olha a tentação: vocês serão iguais a Deus. Esse discurso existe hoje. Você é um Cristo, porque na cruz Jesus tornou você igual a Ele. Nananina, não, de jeito nenhum. Mas a serpente disse: no dia que, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais. Eles caíram nessa tentação. E vieram as consequências. Traz o versículo 37 de Marcos, por favor. E eu quero mostrar a você aonde está o segredo dessa história toda. Marcos 8:37, quando nós lemos: o que daria um homem em resgate à sua alma? Deixa o versículo aí na tela por um pouco, para nós pegarmos uma palavra que está neste versículo, para a gente tomar o fio da meada. Eu prometo a vocês que vamos terminar no tempo certo, tá? No tempo certo. Colocou? Está vindo aí. É aqui onde mora o segredo. A serpente os enganou dizendo: vocês se tornarão parecidos? Não, iguais a Deus. Iguais a Deus. E aí o que aconteceu? O de Marcos 8:37. O segredo está aí nesse versículo. O que daria um homem? Qual o valor que o homem daria? Quanto ele pagaria pelo? Ok. Quando se fala em resgate, está se falando de quê? De quê? Quem é que está precisando de um resgate? Quem está em um cativeiro, sequestrado. Nós fomos sequestrados em Adão. Sabe por quê? Olha só as consequências. Isaías 59, versículo 1-3. Os olhos do Senhor não estão fechados, seus ouvidos não estão agravados, suas mãos não estão encolhidas para não vos salvar, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. A primeira perda que o homem teve foi da comunhão com Deus, porque após a queda, vocês sabem a consequência que houve. Quando o homem percebeu, eles estavam nus o tempo todo que viveram no jardim. Não me pergunte quantos anos foram, que eu não sei, a Bíblia não diz. Mas quando eles acabaram de cair, versículo 5, vê se a serpente aparece no versículo 6. É mais ou menos assim: se vira lá com Deus agora. O diabo tinha acabado de sequestrar o homem e colocar em um cativeiro. Por isso que vinha a palavra resgate aqui. Primeira perca, comunhão. Segundo, comunhão com Deus. Primeiro, comunhão com si próprio. Estava nu, se escondeu, se esquivou.
Adão já estava assustado, amedrontado, correu para trás das folhagens para se esconder. Perdeu também a comunhão com Eva. Quer ver que perdeu? Quando Deus apareceu no jardim, que o chamou, e quando Deus o confrontou dizendo: comeste do fruto que eu proibi, o que foi que Adão disse? Não, a culpa foi dela. Ali começou a primeira encrenca, ali começou a primeira briga, ali começou a primeira confusão, como diz na Bahia. Então, o homem perdeu comunhão com Deus, grave isso, comunhão consigo próprio, perdeu a sua identidade, e comunhão com o seu próximo. Ele foi sequestrado para um abismo terrível. Ele perdeu comunhão com a natureza. Gênesis capítulo de número 3, versículo 17, Deus disse: a partir de agora a terra produzirá espinhos e cardos. Espera aí, a perda geográfica, vocês vão sair do jardim, não vão poder ficar aqui. Teve mais perda, o direito da presença do Criador na vida deles. Mas ainda bem, Deus tirou para fora do jardim, mas cobriu com a sua graça, porque naquele dia o Senhor fez um sacrifício, tirou peles de um animal e cobriu o homem, vestiu a mulher. Ali não era apenas para cobrir a nudez física, mas era como que dizendo: calma, eu vou guardar vocês. E no versículo 15 do 3, o Senhor, você vai encontrar nesse texto Deus falando com o homem, Deus falando com a mulher, mas não vê Deus falando com a serpente. Deus condena, determina o castigo, mas não conversa com ela, não conversa. Mas Deus traz uma palavra e dizendo: olha, da descendência da mulher surgirá um que esmagará a cabeça da serpente. É como se Deus estivesse dizendo: Ele vai resgatar vocês que foram sequestrados pelo pecado. Aleluia! Glória a Deus! E ali passaram a ter trabalho árduo, suor, dores no parto, envelhecimento, afastamento entre o homem e o Criador. Adão e Eva presenciaram um homicídio dentro da sua própria casa. Sabe o que é isso? O homem foi mergulhado numa espécie de cativeiro. Você já ouviu entrevista de alguma pessoa que foi sequestrado? A primeira coisa que o sequestrador faz é cobrir o rosto. Presta atenção. Amarrar as suas mãos e conduzir para um calabouço. Ei, não existe mansão, palácio para quem sequestra. Para quem é sequestrado, é um porão. E eu assisti já algumas vezes, não vou citar nome, homens de renome da nossa nação que foram sequestrados, levados para um lugar escuro com seus olhos vedados, depois de circularem a cidade para perder o sentido de onde estava, para um lugar onde a comida era regrada e tinha que comer o que o sequestrador desse. Presta atenção. Um homem em seu perfeito estado, nós em nosso perfeito estado, você em seu perfeito estado, na sua casa, a sua cama de dormir, a sua poltrona, a sua TV de cinema, o seu café, sua refeição, seu lar, sua família, seus filhos, seu trabalho, sua paz, sua rede, seu carro. E quando vem o sequestrador, te leva este homem ou esta mulher para um lugar totalmente desagradável, escuro. E eu ouvi um desses homens que foram sequestrados dizer que
ouvia músicas que só falava de morte. O som das músicas eram terríveis e as letras só falavam de morte. Faltava ar naquele lugar porque não tinha ar-condicionado nem ventilador. Torturas, pânico, medo, falta de esperança. Dormi, Deus o livre, cochilava com medo de, daí a poucos minutos, morrer. Esta é a qualidade de quem é sequestrado. Isso aqui é o mínimo. Quem já passou por sequestro, assiste uma hora. Quem já passou por um sequestro? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. O homem que vivia em perfeita paz num lar chamado Éden, com a presença de quem lhe criou, com tudo de bom, ao perder isso tudo, não é comparado a uma pessoa que foi sequestrado? Pois é, nós somos sequestrados da presença de Deus para viver uma vida de escravidão na mão do sequestrador. Quantas vezes o cristão reclama da situação, mas deixa eu te falar, quem está sem Jesus está passando pior do que eu e você, viu? Os relatos que a gente ouve das pessoas que já não dormem, já não tem paz, só ouve vozes, só vê vultos, e uma voz ao seu ouvido dizendo: tira a tua própria vida, vai-te embora daqui, tu não presta, tu não vale nada, tu não vai para lugar nenhum. Será que isso é verdade? Nós vamos ficar sabendo daqui a pouquinho de tudo isso. Calma. O homem foi sequestrado, perdeu a sua paz, perdeu contato com o seu Criador, perdeu contato com o ser que ele fez semelhante a ele. Ei, toda negociação entre o sequestrador e o sequestrado gira em torno de uma coisa chamada dinheiro. O inimigo, o Satanás, ele faz do homem uma marionete, tudo em torno do dinheiro, das promessas, das vantagens, do bel prazer. Olha o que ele ofereceu a Jesus, até os reinos do mundo, sendo que ele não tem nada disso. E ele tenta enganar, e quantos testemunhos você tem ouvido de pessoas que serviam a Deus, que eram servos do Altíssimo, e foram enodados, enganados, conduzidos à escravidão. Ah, meus irmãos, quanta dor e aflição na vida do homem que foi sequestrado pelo inimigo. O pecado maltratou e maltrata a humanidade. Olha o que está acontecendo no mundo. O homem é capaz de fazer coisas que ele mesmo não imagina fazer. As barbaridades que estão acontecendo nesse mundo é de se assustar. Quem está fazendo? Os animais? Não. O homem que foi feito imagem e semelhança de Deus, mas que atualmente está a serviço, à escravidão do maligno. Já ouvi pessoas chorando, dizer: eu não quero fazer o que faço, mas quando eu vejo, já estou fazendo. Ele é escravo, tornou-se marionete do diabo. Ele está dentro de um cativeiro escuro, sem Deus, sem a presença da paz, e a esperança dele é a morte. O que daria o homem? Traz o título para a tela, por favor. Obrigado. O que daria o homem para resgatar a sua própria alma? Porque nós fomos, além de sequestrados, nós fomos obrigados a viver a serviço do inimigo para sermos condenados com ele. O inferno não foi feito para o ser humano. O inferno é para o diabo e os seus anjos.
E esta humanidade que foi sequestrada, traz para cá para a tela o título, por favor. E esta humanidade que foi sequestrada, vai fazer o que agora? Eu vou perguntar de novo: qual o valor da tua alma? Você foi machucado pelo inimigo, você foi pisado pelo inimigo, você foi torturado por ele. Foi, não é mais. Porque alguém que sabe o valor que você tem, resgatou, arrebentou o cativeiro e tirou você de lá. Afinal de contas, qual é o valor da sua alma? Quanto você pagaria pela vida eterna para você ser salvo? O que você daria? Quanto vale a sua alma? Você já parou para perceber quanto vale? Nosso resgate, nossa salvação custou sangue derramado por Cristo na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos garante que Jesus é a nossa redenção, é a nossa salvação. O que é que está te cativando, ou qual é o teu cativeiro hoje? Eu estou falando agora para crentes, resgatados já pelo sangue de Jesus. Eu vou repetir: Jesus, ao morrer na cruz e dizer tetelestai, está consumado, a conta está paga, a dívida está rasgada, Ele arrebentou o seu cativeiro e te tirou de lá, nos tirou de lá. Ei, já não sou mais escravo. Você já não é mais escravo do pecado. Você já não está mais dentro de um cativeiro. Comemora, glorifica, exalta, enaltece. Jesus sabe o valor que você tem e te tirou do cativeiro. Fica de pé, por favor. Afinal de contas, qual é o valor da sua alma? José, quanto vale a sua alma? Quando Deus nos fez, soprou em nós o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente, vida. Vida. O inimigo não te dá valor nenhum. Eu vou repetir: o inimigo não te dá valor nenhum. Nenhum. Mas quem te conhece sabe o valor que você tem. Ei, para nós, talvez não tenhamos valor necessário da morte de Jesus, mas se Ele morreu, Ele sabe quanto você é valioso, quanto você é valiosa. E se tem alguém em algum cativeiro da alma, em algum cativeiro físico ou emocional, nesta noite Jesus vai arrebentar esse cativeiro e resgatar, seja aqui ou em casa acompanhando esse culto, mas é noite de libertação. Aleluia! Para Deus, quanto vale sua alma? Para Deus, nossa alma vale mais que o dinheiro do mundo inteiro. Alguém se arrisca a fazer a conta aí do dinheiro do mundo inteiro? Da indústria petrolífera, farmacêutica, bélica, do dinheiro do mundo inteiro. Se juntar os carrões do mundo inteiro, as mansões do mundo inteiro, as ilhas do mundo inteiro, as bolsas de valores do mundo inteiro, todo esse dinheiro não compra a tua alma. Você vale mais. Você vale mais que isso. Satanás não quer deixar você ver o seu próprio valor.
E ainda fica colocando em sua cabeça o que colocou no coração de Eva, que nada, Deus está fazendo de vocês escravos nesse jardim. Eu tenho uma proposta melhor: desobedece, come, e você vai se tornar igual a ele. Se engana não, porque ele é pai da mentira. Que daria o homem resgate da sua alma? Você não tem, eu não tenho condição nenhuma para resgatar, mas ele que venceu a morte na cruz, que foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, está vivo para arrebentar os grilhões do pecado, para salvar almas para o seu reino. A minha alma, a sua alma tem valor eterno. Guarda isso no seu coração. A nossa alma tem valor eterno. Nada nesse mundo compra o valor de uma alma. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Eu vou repetir: você é propriedade exclusiva do Senhor. Fomos sequestrados, fomos enganados, pecamos, erramos, andamos pelos mais diversos cativeiros deste mundo, mas um dia a luz raiou no cativeiro, aleluia, foi Jesus chegando, arrancando-nos de lá, aleluia, e tirando para louvor da sua glória, para exaltação do seu nome, para esperar o dia da sua volta e morar com ele para sempre, porque uma alma tem muito valor. Não deixemos ser enganados pelas propostas da antiga serpente. Não permitamos que ele tente induzir-nos a achar que somos escravos ou somos manipulados por Deus. Não, nós somos comprados. Agora somos propriedades dele. Ele perdoou, lavou, consagrou, povo seu, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, a igreja de Cristo agora, aleluia, serve na presença de Deus. Não somos mais escravos do pecado. Louvão, por favor, mas não se esqueça desse título. Qual é o valor da sua alma? Qual é o valor da nossa alma? Qual é o valor da nossa alma? Cadê o ministério do louvor? Qual o valor que nós temos para Deus? Quanto vale uma alma que nesta hora está sofrendo? Quanto vale uma alma que nesta hora está presa pelos grilhões do pecado, algemados pelos grilhões do pecado? Ou talvez alguém que já serve a Deus, mas que o inimigo está tentando aos pouquinhos castigar, enganar. Dizer para você que nada, Deus está te enganando. Tá não, só Deus sabe o valor que você tem, a ponto de dar o seu filho para morrer por nós. E Jesus, quando falava com Nicodemos, citou isso, deixou isso bem claro. Porque Deus amou o mundo de tal modo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou repetir, Jesus disse: porque Deus amou você, 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 porque Deus amou a mim de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero encerrar dizendo: tenha medo do inimigo não, porque Jesus invadiu o cativeiro, resgatou a tua alma, e você vai viver para sempre com o Senhor. Qual o valor da sua alma?